Veja só o que a ação afirmativa trouxe. Você ao menos se formou no ensino médio. As palavras cortaram o silêncio imaculado da sala de reuniões de mármore do Prestige Financial Group. O gerente sênior Derek Williams não se deu ao trabalho de levantar os olhos do celular enquanto deslizava a papelada do estagiário pela mesa. O gesto foi deliberado, desdenhoso. Maya Shane Washington, de 24 anos, estava sentada perfeitamente imóvel em seu blazer da Target. Sua pasta de couro surrada repousava em seu colo. Ao redor da mesa, 6 outros estagiários se remexeram desconfortavelmente. Dererick estendeu a mão para pegar sua caneca de café, mas pareceu tropeçar. A xícara de cerâmica caiu, espalhando um líquido escaldante pela superfície de mogno em direção aos pés de Mia. Ops! Seu sorriso era fino como uma navalha. Talvez seja melhor limpar isso antes que a reunião de verdade comece. As mãos de Mia permaneceram firmes enquanto o café encharcava seu currículo. No fundo de sua pasta, um cartão American Express Centurion preto refletia a luz da manhã. Você já foi julgada tão completamente errada a ponto de seu silêncio se tornar sua maior arma. 9h15, 8h45 até a reunião do conselho. O relógio digital na parede parecia zombar de Maya enquanto Derek Williams continuava sua apresentação. Ele se recostou na cadeira de couro, dirigindo-se aos outros estagiários como se ela não estivesse lá. Agora que já abordamos o básico, vamos discutir como é um verdadeiro banco de investimento. Seus olhos se voltaram para Maya. Alguns de vocês podem achar isso desafiador. Jennifer Walsh, uma estagiária loira de Yale, riu por trás da mão bem cuidada. Ela discretamente apontou o celular para Maya, enquanto a transmissão ao vivo do TikTok já reunia espectadores. O som de notificação soou suavemente. Maya abriu seu caderno surrado e começou a escrever. Cada palavra que Derek dizia, cada risinho dos outros estagiários. Os horários exatos. Sua caligrafia permanecia firme, elegante, do tipo ensinado em escolas de aperfeiçoamento suíças. Derek distribuía tarefas com precisão teatral. Jennifer, você acompanhará a nossa equipe de fusões e aquisições. Brad, você trabalha com reestruturação corporativa. Seu dedo parou em Maya. E você, café, arquivamento, suporte administrativo básico. Vamos ver se você consegue lidar com esse nível de responsabilidade. Os outros estagiários trocaram olhares. O chat ao vivo de Jennifer explodiu com emojis risonhos e símbolos de fogo. Assista a essa luta pela diversidade. Ela sussurrou para o celular. Maya ficou parada sem protestar. Enquanto se movia em direção à porta, a voz de Dererica seguiu. Maya, certo? Como aquela civilização antiga que entrou em colapso. O sorriso dele era predatório. Que apropriado! Ela parou na porta, virando-se com os olhos calmos. Na verdade, Maya significa ilusão em sânscrito. Às vezes as coisas não são o que parecem ser. O comentário pairou no ar enquanto ela saía. A expressão de Derek vacilou. Confusão e depois dispensa. 10h30, 7h30 restantes. A assistente executiva, Patrícia Reis, mal ergueu os olhos quando Mia se aproximou de sua mesa. Os pedidos de café estão no quadro. Certifique-se de acertar as preferências de todos. Não toleramos erros aqui. Maya estudou a lista. 12 pedidos diferentes, cada um mais complexo que o anterior. O de Derek estava circulado em vermelho. Expresso duplo, leite de aveia, exatamente 60 graus. Não estrague isso. Enquanto esperava na cafeteria no andar de baixo, o telefone de Ma vibrou. A tela mostrava o relatório trimestral da Washington Holdings pronto para revisão. Ela olhou ao redor e rapidamente o silenciou. Uma mensagem de texto se seguiu. Maya, seus materiais de apresentação das 18 horas estão prontos. Devo pedir para James preparar a sala de conferências. Assistente executiva. Ela apagou as 2 mensagens e se concentrou nos pedidos de café. De volta ao 47º andar, Maya distribuiu bebidas com silenciosa eficiência. Quando chegou à sala de Derek, bateu suavemente. Finalmente!
Ele não levantou os olhos do computador. Largue-o e saia. Tenho trabalho de verdade para fazer. Quando Maya colocou a xícara na mesa, notou a tela dele. Tópicos de e-mail com assuntos como problema de diversidade e redução de padrões. Sua memória fotográfica capturou os nomes dos remetentes, os carimbos de data e hora, os tópicos de conversa. Algo errado. A voz de Derek era ríspida. Não, senhor. Precisa de mais alguma coisa. Sim, fique fora do meu caminho. 11h45. Restavam 6h15. Maya se viu designada para a sala de cópias, um espaço sem janelas, cheio de impressoras industriais e arquivos. Outros funcionários passaram, alguns lançando olhares simpáticos, outros encarando abertamente. O zelador idoso, Sr. Rodrigues, passou pela porta empurrando seu carrinho. Ele trabalhava naqueles andares há 15 anos, invisível para a maioria dos executivos. Mas quando viu Maya organizando arquivos com precisão matemática, ele parou. Você está bem, Mira? Maya olhou para cima, surpresa com a gentileza. Estou bem, obrigada. Já vi muitos estagiários passarem por aqui. A maioria pediu demissão depois da primeira semana. Suas mãos envelhecidas ajustaram seus produtos de limpeza. Você é diferente. Antes que Maya pudesse responder, Jennifer Walsh apareceu com o celular ainda gravando. Ainda está aqui? Sinceramente, pensei que você já tivesse desistido. A transmissão ao vivo agora contava com 1.200 espectadores. Comentários inundavam a tela. Ela está se esforçando tanto. É doloroso assistir. Alguém a ajude. Maya continuou organizando os documentos. Cada papel era colocado com cuidado, como se estivesse lidando com contratos milionários em vez de arquivá-los em uma sala de cópias. Meus seguidores acham que você talvez devesse considerar uma carreira diferente, continuou Jennifer. Algo mais adequado à sua formação. Qual formação seria essa? A voz de Maya permaneceu neutra. O sorriso de Jennifer vacilou ligeiramente. Sabe, mais prático, menos acadêmico. O Sr. Rodrigues se aproximou, com seus instintos protetores à flor da pele. A garota está fazendo um ótimo trabalho. Talvez cuide da sua vida. Jennifer revirou os olhos e foi embora, com o telefone ainda transmitindo. Sua contagem de espectadores havia saltado para 2.000 pessoas. 12h30, 5h30 restantes. O intervalo para o almoço não trouxe trégua. Maya estava sentada sozinha no refeitório, escolhendo um sanduíche enquanto revisava suas anotações. Ao seu redor, grupos de funcionários cochichavam e apontavam. A voz de Derek vinha de uma mesa próxima, onde ele entretinha 3 chefes de departamento. Honestamente, não sei o que o RH estava pensando. Estamos administrando uma empresa, não uma instituição de caridade. Sua plateia riu, apreciativa. A garota mal consegue lidar com pedidos de café. Como ela deveria entender instrumentos financeiros complexos? A chefe de departamento, Sarah Shen, sem parentesco com Maya, concordou com a cabeça. A pressão do conselho por contratações diversificadas está ficando incontrolável. Precisamos de candidatos qualificados, não de experimentos sociais. A caneta de Mia percorreu seu caderno. Nomes, citações, testemunhas, um registro preciso de discriminação sistemática. Seu telefone vibrou com outra mensagem. Reunião do conselho marcada para as 18h em ponto. Todo o material pronto. Você precisa do elevador privativo, James. Ela olhou ao redor do refeitório e digitou de volta: elevador comum está bom. Mantendo cobertura até hoje à noite. Em uma mesa do outro lado da sala, Jennifer ainda transmitia ao vivo, com o celular encostado em uma garrafa d'água. O bate-papo agora se resumia a apostas sobre quanto tempo Maya duraria. Mas, escondido num canto distante, alguém observava. O segurança Marcus Thompson trabalhava na segurança de prédios havia 8 anos. Ele reconheceu Maya de algum lugar, embora não conseguisse identificar de onde. Algo em sua calma e confiança diante da humilhação lhe parecia familiar. Seu supervisor de turno se aproximou.
Tudo tranquilo aqui em cima. Respondeu Marcos, ainda observando Maia, apenas de olho. O relógio na parede do refeitório marcava 22 horas, 5 horas até que o verdadeiro propósito de Maia fosse revelado. 1h15, 4 horas e 45 minutos restantes. A tarde trouxe mais humilhação. Derek havia organizado o que chamou de demonstração educativa na sala de conferências principal. 23 funcionários se aglomeravam ao redor da mesa de vidro, incluindo os 3 chefes de departamento e vários associados juniores, ansiosos para obter favores. Hoje, vamos revisar conceitos financeiros básicos, anunciou Derek, com os olhos fixos em Maia. Começando com a compreensão dos princípios fundamentais pela nossa estagiária. Jennifer posicionou o celular para os ângulos ideais de transmissão. Sua contagem de espectadores havia aumentado para 3.500, com comentários a todo vapor. Isso é brutal. Alguém pare com isso. Bullying corporativo viralizou. Maia, você pode explicar o que significa ROI? A pergunta de Derek era uma armadilha criada para constranger. Retorno sobre o investimento. A relação entre o lucro líquido e o custo do investimento, normalmente expressa em porcentagem. A resposta de Maia foi precisa. Perfeita como um livro didático. O sorriso de Derek se apertou. Chute de sorte. Que tal o EBA? Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Uma medida de lucratividade operacional. A sala ficou mais silenciosa. As respostas de Maia não foram as que Derek esperava. Capitalização de mercado, valor total de mercado em dólar de todas as ações em circulação, calculado multiplicando as ações em circulação pelo preço de mercado atual por ação. O bate-papo ao vivo de Jennifer mudou. Espera, ela realmente sabe dessas coisas. Reviravolta chegando. Derek pareceu abalado, mas Derek não tinha terminado. Ele abriu seu laptop e projetou uma demonstração financeira complexa na tela da parede. Já que você está tão confiante, explique-nos este relatório trimestral. Explique a demonstração do fluxo de caixa para todos aqui. Maia se aproximou da tela ao seu redor. Os funcionários se inclinaram para a frente. Alguns filmaram com seus celulares, outros trocaram apostas sobre se ela cederia à pressão. Ela estudou o documento por 30 segundos e então começou a falar com autoridade silenciosa. O fluxo de caixa operacional mostra mais de 47 milhões de dólares, indicando forte desempenho do negócio principal. No entanto, os 12 milhões de dólares em atividades de financiamento sugerem um serviço significativo da dívida. A queda de mais de 8 milhões de dólares em atividades de investimento sinaliza redução de despesas de capital, possivelmente indicando medidas de corte de custos ou atraso nos investimentos de crescimento. Sua análise foi impecável. Mais do que impecável. Revelou insights que impressionaram até os analistas seniores presentes. O rosto de Derek ficou vermelho. Qualquer um pode memorizar definições de livros didáticos, ele disparou. Negócios de verdade exigem instinto, conexões, criação, coisas que você não pode falsificar. A palavra criação pairou no ar como veneno. Vários funcionários se mexeram desconfortavelmente. A transmissão ao vivo de Jennifer explodiu em indignação. Ele acabou de dizer criação? Isso é racismo puro e simples. Salve este vídeo como prova. 14 horas e 30 minutos, 3 horas e 30 minutos restantes. A humilhação pública saiu pela culatra, tornando Derek mais perigoso. Ele se retirou para seu escritório com os chefes de departamento Sarah Shane e Michael Torres planejando seu próximo passo. Ela está me fazendo parecer mal. A voz de Derek ecoou pela porta parcialmente aberta. Precisamos nos livrar dela antes que ela cause mais problemas. Maia passou carregando arquivos, seus passos silenciosos no chão de mármore. Ela parou do lado de fora da porta, ouvindo. Diga que ela é perturbadora, sugeriu Sarah. Insubordinada. Temos testemunhas. Melhor ainda, Michael acrescentou: diga que ela não está seguindo os protocolos de segurança. Isso é motivo para demissão imediata. A risada de Derek foi cruel. Gostei disso. Enquadre isso como uma questão de responsabilidade. A empresa nos apoiará.
O telefone de Maia vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Senhora Washington, aqui é Marcos, da segurança do prédio. Precisamos conversar. Sala de descanso dos funcionários, nível 42. É importante. Ela foi até o andar inferior, encontrando Marcus Thompson esperando com café e uma expressão sombria. Eu me lembro de onde te conheço, disse ele baixinho. Há 3 meses, você visitou este prédio com os executivos da Washington Holdings. Você estava perguntando sobre protocolos de segurança, pesquisas de satisfação dos funcionários. A compostura de Maia não vacilou, mas seus olhos se aguçaram. Eu estava observando o que está acontecendo lá em cima, Marcos continuou. Essa transmissão ao vivo tem 8.000 espectadores agora. As pessoas estão gravando tudo, mas Dererick está planejando algo. Eu ouvi falando com o RH sobre registrar uma queixa contra você. Que tipo de queixa? Violação de segurança. Diz que você estava acessando áreas restritas, manuseando documentos confidenciais sem autorização. Marcos se inclinou para a frente. Mas vai ficar preso se eles forçarem. Maia processou essa informação com precisão clínica. Quando ele se reunir com o RH às 16 horas, Patrícia Reis já está preparando a papelada. Maia olhou para o relógio. 2 horas até a reunião do conselho. 1h30 até a emboscada de Derek. Marcos, preciso de um favor. Você pode acessar o sistema de CFTV do prédio? Suas sobrancelhas se ergueram. Depende do que você precisa. Tudo de hoje. Cada câmera, cada ângulo, especialmente o escritório de Derek, a sala de conferências e o refeitório. Isso é muita filmagem. Por quê? O sorriso de Maia era enigmático. Porque às vezes a verdade precisa de testemunhas. 15 horas e 45 minutos, 2 horas e 15 minutos restantes. Maia retornou ao 47º andar e encontrou o caos se formando. A transmissão ao vivo de Jennifer havia sido descoberta pela equipe de monitoramento de mídias sociais da empresa. O RH lutava para conter os danos enquanto o vídeo viralizava no Twitter, LinkedIn e TikTok. Patrícia Reis passou correndo por Maia sem dar atenção, com os braços cheios de relatórios de incidentes e documentos legais. O Prestígio Financeiro Bullying estava em alta com mais de 15.000 compartilhamentos da transmissão de Jennifer, mas Derek não se intimidou. Na verdade, a atenção viral o tornou ainda mais cruel. Reunião de emergência, todos os estagiários, anunciou ele pelo interfone. Sala de conferências agora. Os 7 estagiários se reuniram, a tensão crepitando como eletricidade. Jennifer ainda segurava o telefone, embora a transmissão ao vivo estivesse oficialmente encerrada. Ela estava gravando para o rolo da câmera. Agora, devido a interrupções e violações de segurança recentes, Derek começou, com os olhos fixos em Maia. Estamos implementando medidas disciplinares imediatas. Alguns de vocês demonstraram comportamento inconsistente com nossos valores corporativos. Mia permaneceu imóvel, com as mãos cruzadas no colo. Maia Shane Washington, você foi vista acessando áreas restritas, manuseando materiais confidenciais e criando um ambiente de trabalho hostil para outros estagiários. A acusação foi tão absurda que até os outros estagiários pareceram confusos. Brad, um estagiário normalmente silencioso da Northwestern, chegou a se manifestar. Senhor, Maia não fez nada de errado. Ela tem ajudado todos nós com nossas tarefas. O olhar furioso de Derek poderia ter derretido o aço. Senhor Patterson, não me lembro de ter pedido sua opinião. Jennifer, sentindo o clima mudando contra Derek, tentou se controlar. Tenho tudo gravado em vídeo. Maia estava definitivamente agindo de forma suspeita. Mas a maré estava mudando. Outros funcionários se reuniram do lado de fora da sala de conferências de vidro, assistindo ao espetáculo. Muitos tinham visto a transmissão ao vivo de Jennifer. Eles sabiam quem era o verdadeiro agressor. Maia finalmente falou, sua voz cortando a tensão como uma lâmina. Senhor Williams, o senhor está me acusando formalmente de má conduta? Estou declarando fatos. O senhor violou a política da empresa várias vezes hoje.
Quais políticas especificamente? Derek remexeu em papéis. Seção 4.7 do Manual do Funcionário. Acesso não autorizado a materiais sensíveis. Os olhos de Maya não se desviaram do rosto. O senhor poderia me mostrar esses materiais que eu supostamente acessei? O senhor sabe o que fez. Estou pedindo detalhes. Datas, horários, locais, testemunhas além da senhora Walsh. A sala de conferências ficou em silêncio. A armadilha de Derek estava desmoronando sob o peso da lógica calma de Maya. Em volta das paredes de vidro, os funcionários se aproximavam, sentindo algo importante se formando. O telefone da mãe vibrou com uma mensagem. Sala de conferências preparada. A segurança foi notificada. Todos os membros do conselho presentes. Pronto quando estiver, James. Ela olhou para a mensagem e depois para o relógio de parede. 4 horas. Exatamente. Hora da revelação que destruiria o mundo de Derek Williams. Parte 4. Revelação da reviravolta. 1.800 palavras. 4 horas. Restavam 2 horas. Maya se levantou lentamente, seu movimento deliberado e gracioso. A sala de conferências prendeu a respiração enquanto ela caminhava até o laptop abandonado de Derek, ainda conectado à tela de projeção. O que você está fazendo? A voz de Derek falhou levemente. Afaste-se do meu computador. Preciso mostrar a todos algo importante. Os dedos de Maya se moviam pelo teclado com eficiência praticada. O senhor deixou seu e-mail aberto, Sr. Williams. Isso é propriedade privada. Segurança. Mas a segurança não veio. Marcus Thompson estava parado na porta, de braços cruzados, observando com grande interesse. Maya abriu o cliente de e-mail de Derek. A tela de projeção se encheu de sequências de mensagens que fizeram a sala ficar boquiaberta. E-mail datado de 15 de março. Maya leu em voz alta. De Derek Williams para Sarah Shen. Outro desastre de diversidade superior chegando. Essas pessoas não pertencem ao nosso setor. Como fazemos isso parar? O rosto de Sarah Shen ficou branco nas paredes de vidro. Funcionários se aproximaram. Telefones gravando tudo. 22 de março. Derek Williams para Michael Torres. Os conselhos empurrando bobagens de ação afirmativa novamente. Hora de elevar nossos padrões antes que sejamos invadidos. A mão de Jennifer tremia enquanto ela segurava o telefone. Sua substituta de transmissão ao vivo estava capturando cada palavra, transmitindo para milhares de espectadores que estavam compartilhando o feed em todas as plataformas. Maya rolou mais fundo nas conversas de e-mail, revelando um padrão sistemático de discriminação que deixou a sala em silêncio. 3 de maio, Derek Williams para o comitê de contratação, rejeitar o candidato Shen Park, muito étnico, não se encaixa na cultura da empresa. 17 de maio, Derek Williams para Patrícia Reis. Promover Johnson em vez de Martinez. Precisamos da imagem certa em funções de atendimento ao cliente. 2 de junho, Derek Williams para os chefes de departamento. O treinamento em diversidade é obrigatório, mas vamos garantir que todos entendam o que realmente importa aqui. Cada e-mail era pior que o anterior. Mês após mês de intolerância documentada, preservada nas próprias palavras de Derek nos servidores da empresa. 24 de junho, Derek Williams para Michael Torres. Encontrei uma maneira de contornar as cotas de diversidade. Rejeite candidatos por questões de adequação cultural. O jurídico não pode nos tocar. As evidências foram devastadoras. Derek havia criado um sistema inteiro de discriminação, cuidadosamente codificado para evitar o escrutínio jurídico, enquanto sistematicamente excluía candidatos qualificados de minorias. Derek se lançou sobre o laptop. Pare com isso imediatamente. Você está violando as leis federais de privacidade. Maya se afastou, deixando-o fechar o e-mail freneticamente, mas o estrago já estava feito. Cada mensagem era gravada na mente das testemunhas e preservada em dezenas de dispositivos de gravação. Na verdade, Sr. Williams, deixe-me abordar suas preocupações legais. A voz de Maya carregava uma nova autoridade,
uma mudança sutil que fez todos se inclinarem para frente. De acordo com a seção 1102.3 da Lei Trabalhista, comunicações discriminatórias usando recursos da empresa constituem violações hostis no local de trabalho, anulando automaticamente as proteções de privacidade previstas na Lei dos Direitos Civis de 1964, título 7. A precisão jurídica de sua resposta causou comoção na sala. Não se tratava de conhecimento de nível interno. Era uma expertise que sugeria treinamento jurídico avançado. Além disso, continuou Maia, a seção 1981 da Lei dos Direitos Civis prevê indenização pecuniária em casos de discriminação intencional no emprego. Seus e-mails constituem prova escrita de intenção. O rosto de Derek se contorceu de raiva e confusão. Quem diabos é você? Maia enfiou a mão em sua pasta de couro surrada e tirou o telefone. Descou um número, colocando a chamada no viva-voz. James, aqui é a Maia. Por favor, preparem a sala de reuniões para uma sessão disciplinar de emergência. É necessária a presença de toda a diretoria. Uma voz profissionalmente treinada respondeu claro: Senhorita Washington. Devo notificar o jurídico e o RH para preparar a documentação de rescisão? A equipe executiva está a postos. O nome atingiu a sala como um golpe físico. Washington. A Washington Holdings, a empresa controladora que detinha 67% do Prestige Financial Group. Derek cambaleou para trás, com o rosto empalidecendo. Washington, como Maia, tirou seu blazer barato da Target, revelando uma camisa Armani perfeitamente ajustada por baixo. De sua pasta, ela retirou um crachá executivo com uma corrente de platina. O logotipo da Washington Holdings brilhando sob a luz fluorescente. Maia Elizabeth Washington, diretora de diversidade e membro do conselho da Washington Holdings. Sua voz agora carregava um poder silencioso. O fingimento finalmente desapareceu. Tenho conduzido nossa avaliação anual secreta das culturas de trabalho das subsidiárias. O silêncio era ensurdecedor. 7 estagiários, 3 chefes de departamento e mais de 20 funcionários olhavam em descrença atordoada. A mulher que eles tinham visto sendo humilhada o dia todo era uma das pessoas mais poderosas do prédio. O telefone de Jennifer escorregou de seus dedos trêmulos e caiu no chão. A transmissão ao vivo continuou para mais de 15.000 espectadores que agora estavam testemunhando a história corporativa. Nos últimos 18 meses, continuou Maia, a Washington Holdings recebeu 23 reclamações formais sobre discriminação na Prestige Financial. Pesquisas anônimas com funcionários mostraram preconceito sistemático afetando 67 dos funcionários de minorias. Entrevistas de desligamento citaram o ambiente de trabalho hostil como principal fator em 73 das saídas de minorias. Ela gesticulou para a tela de projeção que ainda exibia os e-mails de Derek. A avaliação de hoje forneceu evidências abrangentes da causa raiz, um gerente que vê a diversidade como uma ameaça e não como um ativo. Maia pegou o telefone de Jennifer, rolando pelos comentários da transmissão ao vivo que estavam explodindo com reações. Sua apresentação, Sra. Williams, foi assistida por mais de 15.000 pessoas em várias plataformas. Elas testemunharam violações claras das leis federais de igualdade de oportunidades de emprego, criando uma enorme responsabilidade legal tanto para você pessoalmente quanto para esta empresa. A boca de Derek abriu e fechou como um peixe moribundo. Isso é uma armadilha. Você não pode. Isso não é legal. Na verdade, é completamente legal sob a Lei Trabalhista Federal. A avaliação secreta é uma prática padrão em governança corporativa protegida por estatutos de denunciantes. O conhecimento jurídico de Maia era enciclopédico. O que é ilegal é seu padrão documentado de comportamento discriminatório abrangendo 8 meses. Ela gesticulou para as evidências na tela. Esses e-mails por si só constituem violações do título 7, seção 1981, e das leis estaduais antidiscriminação. Cada violação acarreta multas potenciais de $50.000 a $300.000, além de danos punitivos. Sarah Shane encontrou sua voz, o desespero se infiltrando. Maia, não tínhamos ideia de quem você era. Se soubéssemos. É exatamente esse o ponto, Sra. Shane. O olhar de Maia estava focado como um laser.
Seu comportamento em relação a alguém que você percebeu como impotente revela seu verdadeiro caráter. O respeito não deve depender da posição ou das conexões de alguém. Maya se virou para se dirigir à sala em geral. Hoje, fui tratada como menos que humana porque vocês acreditaram que eu não poderia revidar. Isso revela mais sobre a cultura desta empresa do que qualquer pesquisa poderia. Patrícia Reis apareceu na porta, segurando uma pilha de relatórios de incidentes. Sr. Williams, tenho a documentação pronta para... Ela parou no meio da frase, vendo Maya parada na frente da sala com autoridade executiva inconfundível. Senhora Reis, disse Mia calmamente, por favor, redirecione esses relatórios de incidentes para atingir os verdadeiros violadores da política. Precisarei de documentação abrangente de todas as ações discriminatórias testemunhadas hoje, cruzadas com registros de tempo de CFTV. A dinâmica de poder havia se invertido completamente. Derek Williams, que passará o dia atormentando Maya, agora enfrentava a realidade de que sua vítima controlava seu destino profissional. Mas Maya não havia terminado de revelar o escopo de sua operação. Senhor Rodrigues, chamou ela para o zelador idoso que a observava do corredor. Poderia se juntar a nós, por favor? O homem curtido entrou hesitante, ainda vestindo seu uniforme de manutenção. Maya gesticulou para que ele se sentasse na cadeira de Derek. O Sr. Rodrigues trabalha aqui há 15 anos. Ele observou mais interações no local de trabalho do que qualquer outra pessoa neste prédio. Seus insights foram inestimáveis para nossa iniciativa de avaliação de diversidade. O simbolismo era perfeito e devastador. O zelador sentado no assento do gerente, enquanto o gerente permanecia impotente diante da demissão. Na verdade, Maya continuou, o Sr. Rodrigues forneceu alguns dos nossos relatórios mais detalhados sobre comportamento discriminatório neste andar. Os funcionários muitas vezes esquecem que a equipe de manutenção vê tudo. O rosto de Derek ficou pálido ao perceber a extensão da vigilância sob a qual estava sendo vigiado. Jennifer finalmente recuperou a voz, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sabia. A transmissão ao vivo era para ser engraçada. Eu não estava tentando machucar ninguém. Maya observou a jovem com interesse clínico. Senhora Walsh, a senhora transmitiu assédio no local de trabalho para milhares de espectadores como entretenimento. A senhora transformou a dignidade de outra pessoa em conteúdo para engajamento nas redes sociais. Isso demonstra uma falta fundamental de empatia e julgamento profissional. Mas eu não sabia que a senhora era importante, poderosa, conectada. As perguntas de Maya são profundas. Portanto, o assédio é aceitável se a vítima não puder revidar. É exatamente essa mentalidade que estamos aqui para eliminar. As lágrimas de Jennifer eram genuínas agora, mas Maya não sentia satisfação nelas. Não se tratava de vingança. Tratava-se de justiça e mudança sistêmica. Aqui está o que vai acontecer, anunciou Maya para a sala com a diretoria executiva. Autoridade. Às 18 horas, o Conselho Pleno da Washington Holdings se reunirá para uma sessão disciplinar de emergência. Revisaremos as evidências de hoje, juntamente com 18 meses de documentação. O Sr. Williams, a Sra. Walsh e quaisquer outros funcionários que tenham participado de comportamento discriminatório enfrentarão as consequências apropriadas de acordo com a Lei Trabalhista Federal. Derek fez uma última tentativa desesperada. Isso é vingança. O senhor orquestrou tudo isso para me fazer parecer mal. Eu documentei suas escolhas, Sr. Williams. Eu não as fiz por você. Maya reuniu seus materiais com calma e eficiência. O senhor revelou quem realmente é quando pensou que não haveria consequências. Essa é a medida mais honesta de caráter. Marcus Thompson deu um passo à frente segurando um tablet. Senhora Washington, tenho as imagens completas do circuito interno de TV que o senhor solicitou. Cada ângulo, cada interação, cada violação, com registro de data e hora e catalogado. Excelente. Por favor, garantam que cópias cheguem à nossa equipe jurídica e à unidade investigativa da EEOC. A multidão começou a se dispersar, com os funcionários cochichando com urgência sobre o que tinham testemunhado. Alguns pareciam envergonhados do silêncio anterior.
Outros pareciam aliviados por a justiça finalmente chegar a um ambiente de trabalho tóxico. Maia se virou para os estagiários restantes com uma gentileza surpreendente. Para aqueles que permaneceram profissionais e respeitosos hoje, seus estágios continuarão sob supervisão aprimorada. A Prestige Financial está prestes a se tornar um local de trabalho muito diferente, um que reflete nossos verdadeiros valores. Enquanto a sala se esvaziava, Derek fez um último apelo patético. Maia, por favor. Tenho família, uma hipoteca, 3 filhos em escola particular. Não posso perder este emprego. Maia parou na porta. Sua expressão se suavizou um pouco. Sr. Williams, todas as pessoas que o senhor discriminou também tinham famílias, sonhos, obrigações financeiras. O senhor considerou as circunstâncias delas ao criar um ambiente hostil que as forçou a sair? Ela o deixou sozinho na sala de conferências, olhando para a tela de projeção que ainda exibia fragmentos de seus e-mails condenatórios. O relógio na parede marcava 16 horas e 47 minutos, faltando 1 hora e 13 minutos para a reunião do conselho que remodelaria o Prestige Financial Group para sempre. Maia havia passado 8 horas sendo subestimada, humilhada e demitida. Agora vinha o acerto de contas que transformaria não apenas carreiras individuais, mas toda uma cultura corporativa. 18 horas sala de diretoria executiva, 48º andar. A mesa de mogno da sala de diretoria brilhava sob lustres de cristal quando Maia entrou vestindo um terno Armani Powers carvão. Todo vestígio da humilde estagiária havia desaparecido. Ela se movia com a confiança de alguém que deveria estar à frente de decisões bilionárias. 8 executivos da Washington Holdings ladeavam a mesa ao lado de 5 membros do Conselho Financeiro de Prestígio. Laptops exibiam gráficos financeiros, documentos legais e feeds de mídia social mostrando a humilhação de Derek se espalhando pela internet. James Morrison, assistente executivo e amigo de longa data da família, entregou a Maia uma pasta de couro. A compilação de evidências está completa. O departamento jurídico revisou tudo. Estamos prontos para prosseguir. Mia sentou-se à cabeceira da mesa. Através das janelas do chão ao teto, a cidade se estendia 48 andares abaixo. Um reino que a empresa de sua família ajudou a governar. Senhoras e senhores, obrigada por se reunirem em tão pouco tempo. A avaliação secreta de hoje revelou discriminação sistemática que ameaça a posição jurídica, o desempenho financeiro e a integridade moral de nossa empresa. Ela ativou o sistema de exibição na parede. Os e-mails de Derek apareceram em detalhes nítidos, cada um mais contundente que o anterior. Análise jurídica. Maia anunciou estas comunicações constituem violações claras do título 7 da Lei dos Direitos Civis, seção 1981, e dos Estatutos Estaduais Antidiscriminação. Nossa exposição inclui potenciais ações judiciais coletivas, investigações da EOC e auditorias federais de conformidade. A conselheira-geral Patrícia Vou se inclinou para frente. Qual é a nossa responsabilidade financeira? Maia clicou no próximo slide. Estimativas conservadoras: $2 milhões em custos legais imediatos, $4 milhões em possíveis acordos, $8 milhões em perda de produtividade devido a um ambiente de trabalho hostil. Exposição total de $15 milhões anualmente. Os números atingiram a sala como uma força física. A margem de lucro anual da Prestige Financial era de $23 milhões. A discriminação de Derek estava custando a eles 23 de seus lucros. Além disso, Maia continuou: nosso risco de reputação é imensurável. A transmissão ao vivo gerou 847 mil visualizações em todas as plataformas. O bullying na Prestige Financial está em alta, com 127 mil menções. O preço de nossas ações caiu 3,2% nas negociações após o expediente. O presidente do conselho, Robert Shen, falou com uma raiva mal controlada. Como não percebemos esse padrão? Porque a discriminação opera nas sombras, respondeu Maia. Derek Williams dominava a arte da linguagem codificada e da negação plausível. Mas padrões surgem quando alguém se torna invisível o suficiente para testemunhar a verdade. Ela acessou os dados de pessoal. Sob a gestão de Derek, a retenção de funcionários minoritários caiu para 23,
em comparação com a média da empresa de 67. A diversidade na contratação caiu 43. A produtividade do departamento caiu 18 devido à rotatividade constante e à cultura tóxica. O CFO Michael Rodrigues estudou as planilhas. Esses números são catastróficos. Quanto custará a remediação? Maia havia preparado soluções abrangentes. Fase 1, demissões e rebaixamentos imediatos. Custo de $340 mil em indenizações e contratações de substituição. Fase 2, Programa de Transformação Cultural. Custo de $890 mil anualmente. Fase 3, Sistemas de Monitoramento e Conformidade. Custo de $450 mil para a implementação, $120 mil anualmente. Investimento total de $1.800.000. Retorno sobre o investimento de $13 milhões em responsabilidade evitada e produtividade aprimorada. O caso de negócios era irrefutável. A discriminação não era apenas moralmente errada, era financeiramente devastadora. Naquele momento, a segurança escoltou Derek Williams até a sala de reuniões. Sua arrogância anterior havia se transformado em pânico desesperado. Atrás dele vinham Jennifer Walsh, Sarah Shen, Michael Torres e Patrícia Reis. Os olhos de Derek percorreram a mesa, reconhecendo o poder reunido contra ele. Isso é uma armação. Ela nos enganou deliberadamente. A voz de Maia permaneceu fria como gelo. Sr. Williams, o senhor teve 8 horas para demonstrar decência humana básica. O senhor escolheu discriminação. Eu simplesmente documentei suas escolhas. Ela ativou a filmagem. A sala assistiu ao incidente do café derramado por Derek em câmera lenta. Sua crueldade deliberada era óbvia de todos os ângulos. 9h15 Sr. Williams atribui tarefa serviço enquanto faz comentários humilhantes sobre minha inteligência e histórico. O próximo vídeo mostrou o desempenho de Derek no teste financeiro. 14 horas e 43 minutos depois que demonstrei conhecimento superior, o Sr. Williams escala para humilhação pública, usando linguagem codificada para sugerir inferioridade racial. Patrícia Vo anotava furiosamente. Cada incidente era uma violação legal separada. 15 horas e 45 minutos. O Sr. Williams conspira com colegas para fabricar violações de segurança e rescindir meu contrato de trabalho ilegalmente. As evidências eram contundentes, mas Maia não tinha terminado. Jennifer Walsh transmitiu ao vivo o assédio para 15 mil espectadores, transformando a discriminação no local de trabalho em conteúdo de entretenimento. Sarah Shen participou de comunicações discriminatórias. Patrícia Reis ignorou vários relatos de preconceito e permitiu comportamento tóxico. Jennifer começou a soluçar. Desculpe. Eu não entendia a gravidade disso. Senhora Walsh. Maia respondeu: o senhor tem 22 anos. Com que idade as pessoas devem ser responsabilizadas por crueldade deliberada? Derek fez uma última jogada desesperada. Maia, você está exagerando. Isso é apenas cultura de escritório. Todo mundo brinca. Não queríamos nada pessoal. A resposta de Maia foi cirúrgica. Sr. Williams, nos últimos 18 meses, a cultura do seu escritório afastou 12 funcionários de minorias. A substituição total custa $847 mil. Perda de conhecimento institucional imensurável. Ela clicou para sair da gravação da entrevista. Aqui está Kesha Johnson, ex-analista, explicando por que pediu demissão após 8 meses. O vídeo mostrava uma jovem negra em lágrimas. Eu não aguentava mais. Derek me fazia sentir como se eu não pertencesse àquele lugar todos os dias. As microagressões, a exclusão de reuniões, as perguntas constantes sobre se eu era realmente qualificada. Mais vídeos se seguiram. Carlos Martinez, Jennifer Kim, Ahmad Hassan, um desfile de profissionais talentosos destruídos pela intolerância sistemática de Derek. Cada uma dessas pessoas tinha família, sonhos e contas a pagar. Maia disse: suas ações não feriram apenas sentimentos. Vocês prejudicaram vidas e carreiras. O presidente do conselho, Robert Shen, já tinha visto o suficiente.
Quais são suas recomendações? A proposta de Maia foi rápida e decisiva. Derek Williams, demissão imediata por justa causa, sem rescisão, inclusão permanente na lista negra do setor. Jennifer Walsh, rescisão do estágio, anotação no histórico acadêmico. Sarah Shen, rebaixamento para analista júnior, treinamento obrigatório sobre preconceito. Patrícia Reis, remoção do RH, realocação para função administrativa. Além disso, estou implementando a iniciativa de excelência em diversidade da Washington Holdings. Orçamento de $2 milhões anuais. Componentes: treinamento sobre preconceito inconsciente, sistemas de denúncia anônima, metas de contratação de diversidade e avaliações regulares secretas. As projeções financeiras eram convincentes. Em 12 meses, projetamos uma melhoria de 45 na retenção de minorias, um aumento de 67 na contratação diversificada e $8 milhões em ganhos de produtividade. A voz de Derek falhou em desespero. Por favor, tenho 3 filhos, uma hipoteca. Eu vou mudar. Farei o que você quiser. Maia o observou com distanciamento clínico. Sr. Williams, a mudança requer reconhecendo o erro. Você pode dizer honestamente que entende por que seu comportamento foi prejudicial? O silêncio de Derek falou por si. Mesmo diante da demissão, ele não conseguia compreender a humanidade de suas vítimas. Sua incapacidade de demonstrar remorso genuíno confirma que a demissão é apropriada. Maia concluiu. A conselheira-geral Patrícia Wu abordou as implicações legais. Estamos preparados para defender essas decisões. As evidências apoiam uma ação imediata sob a Lei Trabalhista Federal. O presidente Robert Shen pediu votos formais. Todos a favor da demissão imediata de Derek Williams. 9 mãos levantadas por unanimidade. A demissão do estágio de Jennifer Walsh. 9 mãos novamente. O rebaixamento e a liberdade condicional de Sarah Shen. 8 mãos. O pai de Sarah se absteve, com o rosto sombrio de decepção. A realocação de Patrícia Reis. Aprovação unânime. Maia não sentiu satisfação com a destruição de carreiras. Isso era justiça, não vingança. Finalmente, ela anunciou: estou criando o Fundo de Excelência Rodrigues, em homenagem ao nosso supervisor de instalações, que demonstrou gentileza quando outros escolheram a crueldade. $500 mil anualmente para bolsas de estudo para estudantes de minorias. O simbolismo era perfeito. O zelador que confortara Maia teria um fundo educacional com seu nome. A segurança começou a escoltar os funcionários demitidos para fora do prédio. Os protestos de Derek ecoaram pelo corredor de mármore até as portas do elevador se fecharem. Pelas janelas da sala de reuniões, Maia assistiu ao pôr do sol sobre a cidade. Em um dia, ela expôs a discriminação sistêmica, documentou violações da lei federal e transformou a cultura corporativa. Mas a verdadeira vitória não foi a demissão de Derek. Foi garantir que a próxima pessoa subestimada não enfrentasse o que ela suportou. A revolução havia começado com poder silencioso, precisão baseada em dados e dignidade inabalável. 3 meses depois, Prestige Financial Group. A transformação era visível no momento em que os visitantes saíam do elevador. Onde Derek Williams antes governava pelo medo, uma equipe diversificada de gerentes agora colaborava com respeito e profissionalismo. A atmosfera tóxica havia sido substituída por uma energia de inovação e inclusão. Maia caminhou pelos corredores que antes percorrera como estagiária impotente. Agora, os funcionários a cumprimentavam calorosamente, compreendendo que ela havia arriscado a dignidade para expor problemas sistêmicos que todos haviam testemunhado, mas se sentiam impotentes para abordar. Bom dia, senhorita Washington, gritou Brad Patterson, o estagiário da Northwestern que a defendeu durante o colapso final de Derek. Agora, um analista júnior em tempo integral, ele se tornou uma das estrelas em ascensão da empresa. Maia parou em sua mesa. Como está indo a transição, Brad? Uma diferença gritante, respondeu ele honestamente. O novo programa de treinamento realmente funciona. As pessoas estão focadas no desempenho em vez da política. Os números corroboraram sua observação. Sob a nova equipe de liderança,
a produtividade do departamento aumentou 23 em apenas 12 semanas. As pontuações de satisfação dos funcionários saltaram de 2,1 para 4,3 em 5. Mais importante ainda, nenhum funcionário pertencente a minorias havia se demitido desde o início das reformas. O telefone de Maia vibrou com uma mensagem de Marcus Thompson, agora promovido a chefe de operações de segurança. Equipe de imprensa aqui para as filmagens do documentário. Sala de conferências pronta quando você estiver. O documentário registraria os primeiros 3 meses de transformação. A Harvard Business School estava financiando o projeto para estudar a rapidez com que uma cultura tóxica no local de trabalho poderia ser reformada por meio de ações decisivas. Maia foi até a sala de conferências onde as câmeras da CNN estavam instaladas. A história havia se tornado um estudo de caso em responsabilidade corporativa, apresentado em escolas de negócios em todo o país. Senhora Washington, começou o entrevistador, os críticos dizem que sua operação secreta foi enganosa. Como você responde? A resposta de Maia foi comedida. Engano implica intenção maliciosa. Eu revelei a verdade. O único engano foi as pessoas acreditarem que podiam discriminar sem consequências. Qual foi a mudança mais significativa? O sistema de denúncia anônima, respondeu Maia sem hesitar. Em 3 meses, recebemos 47 denúncias de incidentes de preconceito em todos os departamentos. Cada um deles foi investigado e resolvido. Anteriormente, esses problemas se alastravam silenciosamente. O sistema era revolucionário. Os funcionários podiam denunciar discriminação por meio de aplicativos criptografados, garantindo proteção contra retaliações. Algoritmos de inteligência artificial analisavam padrões para identificar problemas emergentes antes que eles se agravassem. Também implementamos monitoramento de preconceitos em tempo real, continuou Maia. Sistemas de e-mail e mensagens sinalizam linguagem potencialmente discriminatória para análise do RH. Não se trata de vigilância. Trata-se de educação e prevenção. A tecnologia havia detectado dezenas de comunicações problemáticas antes que pudessem prejudicar a cultura do ambiente de trabalho. Os funcionários recebiam feedback e treinamento imediatos, em vez de punição, criando oportunidades de aprendizado em vez de medo. O que aconteceu com Derek Williams? A expressão de Maia permaneceu profissional. O Sr. Williams enfrentou as consequências de suas escolhas. Ele foi demitido por justa causa e não está mais empregado no setor de serviços financeiros. A realidade era mais dura do que a linguagem diplomática de Maia sugeria. A humilhação viral de Derek o tornará desempregado. Seu perfil no LinkedIn mostrava 18 meses de buscas de emprego mal-sucedidas. O homem que antes detinha poder sobre os outros agora enfrentava a destruição da carreira que infligiu a funcionários pertencentes a minorias. Jennifer Walsh se saiu um pouco melhor. Sua universidade exigiu treinamento extensivo sobre preconceito e serviço comunitário. Ela escreveu um pedido público de desculpas que viralizou por diferentes motivos. Remorso genuíno e compromisso com a mudança. Alguns empregadores estavam dispostos a lhe dar uma segunda chance. Contendo sobre o Fundo de Excelência Rodrigues, o entrevistador sugeriu. Maia sorriu genuinamente pela primeira vez durante a entrevista. Concedemos 23 bolsas de estudo a estudantes subrepresentados que buscam carreiras em finanças. O próprio Sr. Rodrigues analisa as candidaturas. Seus insights sobre caráter e resiliência são inestimáveis. O fundo arrecadou 1,2 milhões de dólares além do compromisso inicial. Outras empresas inspiradas pela história estabeleceram programas semelhantes. Um movimento estava crescendo em todo o mundo corporativo americano. A verdadeira medida do sucesso, continuou Maia, não é punir os maus atores. É criar sistemas onde a discriminação não possa se enraizar, gesticulando em direção ao escritório movimentado, visível através das paredes de vidro. Olhe para este andar agora. Pessoas colaboram independentemente de raças sem tensão. As ideias são avaliadas pelo mérito, não pela demografia de quem as propôs. Essa é a cultura que construímos. O entrevistador fez uma pergunta final. Que conselho você daria a outros executivos que enfrentam problemas semelhantes?
A resposta de Maia refletiu a sabedoria conquistada com muito esforço. Não espere que escândalos forcem mudanças. Essas histórias reais de discriminação acontecem diariamente em escritórios em todos os lugares. Os líderes têm uma escolha: enfrentar os problemas proativamente ou esperar que eles explodam publicamente. Mas o mais importante, acrescentou, é lembrar que todo funcionário merece dignidade. São histórias tocantes de resiliência humana, não apenas métricas de negócios. Quando as pessoas se sentem valorizadas, todos se beneficiam. Depois que as câmeras pararam de gravar, Maia foi até sua sala executiva. Em sua mesa, havia centenas de e-mails de funcionários de todo o setor, compartilhando suas próprias histórias sombrias de discriminação e agradecendo-lhe por criar mudanças. Uma mensagem se destacou, de Kesha Johnson, a ex-analista que havia se demitido devido ao assédio de Derek. Maia, acabei de aceitar um cargo no Goldman Sachs. Sua coragem me deu confiança para tentar novamente. Obrigada por provar que nossas vozes importam. Maia sorriu, sabendo que o verdadeiro trabalho estava apenas começando. Transformar uma empresa era significativo, mas mudar um setor inteiro levaria anos de esforço contínuo. Do lado de fora de sua janela, a cidade fervilhava com milhões de trabalhadores enfrentando suas próprias batalhas contra o preconceito e a discriminação. Mas agora eles tinham a prova de que o poder silencioso, combinado com princípios inabaláveis, poderia derrotar até mesmo sistemas de injustiça mais arraigados. A revolução havia começado com uma xícara de café derramada e a recusa de uma jovem em aceitar o desrespeito. Agora, a situação se espalhava pelas empresas americanas, um local de trabalho de cada vez. Um ano depois, o impacto transcendeu os muros. A história de Maia viajou muito além dos salões de mármore de grupos financeiros de prestígio. O método de Washington, que utiliza avaliações secretas para expor a discriminação no local de trabalho, foi adotado por 43 empresas em 7 setores. O que começou como a resistência silenciosa de uma mulher desencadeou um movimento nacional pela responsabilização corporativa. Os números contavam uma história poderosa. As empresas que implementaram as reformas de Maia tiveram aumentos médios de 34% na retenção de minorias, 28% na satisfação dos funcionários e 19% na produtividade geral. O argumento comercial para a dignidade havia sido comprovado com dados irrefutáveis. Derek Williams continuava sendo um exemplo a ser seguido. Seu LinkedIn mostrava desemprego contínuo e sua reputação permanentemente ligada a vídeos virais de bullying corporativo. Às vezes, consequências são apenas consequências. Jennifer Walsh havia reconstruído sua carreira por meio de uma transformação genuína. Agora trabalhando em uma organização sem fins lucrativos focada em equidade no local de trabalho, ela frequentemente falava sobre aprender com seus erros. Sua história de redenção oferecia esperança de que as pessoas podem mudar quando responsabilizadas. O Sr. Rodrigues havia se tornado uma celebridade corporativa improvável. Sua promoção a diretor de instalações e seu papel na seleção de bolsas de estudo inspiraram dezenas de artigos sobre o reconhecimento de heróis anônimos no local de trabalho. Empresas em todos os Estados Unidos estavam elevando funcionários há muito esquecidos que possuíam sabedoria institucional. O Fundo de Excelência Rodrigues havia crescido para mais de 4 milhões, apoiando 156 alunos de origens subrepresentadas. 12 já haviam se formado e ingressado em carreiras financeiras, levando adiante a visão de excelência inclusiva de Mia. A própria Maia havia sido retratada na Fortune, Harvard Business Review e na revista Time. Sua palestra no TED sobre o poder da vulnerabilidade estratégica foi assistida mais de 3 milhões de vezes. Universidades competiam para oferecer-lhe palestras, mas a verdadeira vitória residia nas interações diárias em todo o mundo corporativo americano. Os gerentes pensavam 2 vezes antes de fazer comentários desdenhosos. Os departamentos de RH investigavam seriamente as denúncias de preconceito. Os funcionários se sentiam empoderados para falar a verdade aos poderosos sem medo de retaliação. A mensagem duradoura. A jornada de Maia provou que a mudança autêntica não requer violência ou destruição. Exige coragem, estratégia e um compromisso inabalável com a dignidade humana. Às vezes, a revolução mais poderosa começa com alguém tomando notas discretamente.
Sua história demonstrou que o privilégio, quando usado com responsabilidade, torna-se uma ferramenta para a justiça em vez da opressão. Maya poderia ter revelado sua identidade imediatamente e evitado 8 horas de humilhação. Em vez disso, ela suportou a discriminação para documentar toda sua extensão e criar uma mudança duradoura. As histórias tocantes que emergiram de locais de trabalho transformados validaram sua abordagem. Funcionários de todas as origens agora colaboravam como iguais. O mérito determinava o progresso. O respeito substituiu o medo como base da cultura corporativa. Sua voz importa. Você já presenciou discriminação no local de trabalho? Você já sentiu a dor de ser subestimado por causa de sua raça, gênero ou origem? Já viu colegas talentosos serem afastados por culturas tóxicas? Suas experiências importam. Sua voz tem poder. Sua história pode ser o catalisador que transformará outro ambiente de trabalho. Compartilhe suas histórias reais nos comentários abaixo se quiser. Vozes negras falam a verdade ao poder quando unimos nossas experiências e nos recusamos a aceitar a injustiça como algo normal. Inscreva-se no canal para mais histórias de coragem silenciosa derrotando a opressão sistêmica. Curta este vídeo se a jornada de Maya te inspirou e compartilhe com alguém que precisa saber que sua dignidade vale a pena ser defendida. Até a próxima!